2. Beleza. Iniciar. Aí, fechou? Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Estão de boa? Se vocês precisar falar alguma coisa aí, é só me chamar aí, é só dar um toque, beleza? Que eu mutei aqui a tela que tá o chat, então é só me interromper aí. Fechou. A palestra de hoje aqui, vou falar sobre bug bounty. Beleza. Quem sou eu? Meu nome é Lucas Farias, a maioria aqui creio que me conhece, tenho 21 anos, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Fundação Santo André, sou pós-graduado em Ethical Hacking e Cybersecurity pela Uniciv, sou analista de segurança da informação sênior, já fui líder técnico e ainda sou em dezenas de pentests internacionais e nacionais, eu fiz pentest em centenas de empresas, e sou bug hunter, e estou entre os top 15 hackers da plataforma da Bug Hunt. Hoje a Bug Hunt tem cerca de 7 mil pessoas cadastradas na plataforma e eu estou entre os top 15. A ementa. Essa palestra aqui eu vou falar sobre o que é Bug Bounty, algo bem por cima para explicar o que é Bug Bounty. As vulnerabilidades mais encontradas, eu peguei o top 10 da HackerOne, que o último foi em 2020. E em cima desse top 10, eu fiz algumas explorações e eu coloquei uns cases reais que eu já peguei em cima desses top 10. Eu não peguei o top 10 inteiro, porque, cara, não ia dar tempo de eu falar tudo e a gente ia ficar 3 horas aqui falando e eu não ia conseguir mostrar tudo. O processo de triagem de um report, então, creio que aqui a maioria sabe, mas eu trabalhei 1 ano numa empresa que ela tinha um programa de bug bounty. Então eu era o líder responsável pelo programa de bug bounty dessa empresa. Então eu coloquei aqui todo o processo que eu realizava para fazer a triagem do report, por exemplo, desde quando vocês enviam um report e chega para mim por e-mail até o pagamento e o fechamento do report. Então eu coloquei aqui para fazer o processo inteiro. Coloquei algumas dicas de como não fazer um report. Peguei alguns exemplos que chegavam lá pra gente, lá na empresa. Então, peguei alguns exemplos de como não fazer um report, porque 90% das vezes você vai tomar um NA, vai tomar um fechado, e não é isso que a gente quer. Então, eu peguei um template de report, que é um template que eu utilizo, e eu gosto bastante, eu recebo até elogios do estilo de report que eu crio e algumas dicas de como iniciar no Bug Bounty. O objetivo desta talk é demistificar os assuntos sobre Bug Bounty, trazer POCs reais de vulnerabilidades que a gente encontra no dia a dia, os Bug Hunters, tentar mostrar o mais detalhado possível o processo de triagem que a gente realizava, que normalmente o pessoal da triagem realiza, dar um exemplo de um template de um report matador, que, cara, não é meio que uma coisa muito chata que acontece, é tipo, a gente faz um report e o pessoal não entende o report que a gente faz, fica fazendo um monte de pergunta. Então, cara, com esse template que eu vou passar para vocês, é batata. Ninguém mais vai perguntar para você, você vai criar o report, você criar certinho, assim, seguindo o templatezinho que eu coloquei, meio que não tem como, é muita chance de dar bom. Então, o básico. O que é Bug Bounty? Como o nome mesmo já diz, é um caçador de recompensa. Então, Bug Bounty Hunter é um caçador de recompensa. E o que isso quer dizer? O Bug Bounty, ele é uma via de mão dupla. É, a pessoa reporta, o hacker reporta e a empresa te paga por isso. Simples. Só que para isso acontecer, tem diversas outras coisas envolvidas. Tem empresa que tem o próprio programa de bug bounty, como a Google, como a Microsoft, como o Facebook. Tem algumas empresas que possuem o próprio programa de bug bounty, só que a maioria esmagadora, elas estão, entre aspas, alocada dentro de uma outra plataforma, que é essa plataforma que faz o gerenciamento. Então, como que funciona? Eu peguei aqui um exemplo da Bug Hunt. E claro, não tem o pudim.com.br como um alvo para você testar lá, tá? Eu coloquei só de exemplo, mas seria muito legal se tivesse pra gente brincar.
Então, como que funciona o programa de bug bounty? Existem dois tipos de programas, que são os programas públicos e os programas privados. Os programas públicos são aqueles que a gente entra na plataforma e qualquer pessoa consegue realizar os testes. O programa privado, você precisa ter uma verificação na plataforma. E como que essa verificação ocorre? Essa verificação, normalmente, ela ocorre depois que você realiza alguns reportes de algumas vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades são fechadas, então, ou então, como se, por exemplo, se ela foi fechada é porque ela foi aprovada. Então, você tem que ter um valor mínimo. Na Bug Hunt é 40 pontos. Uma vulnerabilidade alta, ela tem 40 já. Então, se você conseguir reportar uma vulnerabilidade alta, você já consegue ter a verificação e conseguir pegar os programas privados. Vulnerabilidade baixa é 10, vulnerabilidade média é 20 ou 30, alguma coisa assim, e a vulnerabilidade alta é 40. E a crítica, se eu não me engano, é 50, algo assim. Não recordo de cabeça certinho, mas é por aí. Então, todos os programas eles possuem esse mesmo layout, não com as mesmas informações, mas tem esse mesmo layout. A política de divulgação, aqui normalmente fala que você deve mostrar o mais rápido possível a vulnerabilidade que você encontrou, deixar um tempo razoável para a pessoa corrigir a sua vulnerabilidade e você fazer um trabalho de boa fé, por exemplo, reportar e não vender esse tipo de falha que você está pesquisando aqui, que você está indo atrás. O programa de bug bounty é uma coisa bem legal, porque a gente consegue, por exemplo, invadir uma aplicação e não ser penalizado por isso. Se a gente pegar qualquer aplicação hoje, a gente fazer algum teste e acabar danificando a aplicação, ou a empresa acabar não gostando, eles podem até nos processar, porque a gente não tem autorização para fazer isso. Então, com o bug bounty, a gente não tem esse tipo de informação. Tem até aqui, ó, a gente não passa por isso, tem um respaldo legal, porque a empresa está permitindo que quem está aqui nessa plataforma pode fazer esses testes. Então, ela permite que a gente consiga realizar esses testes. Aqui são as exclusões. Eu coloquei aqui ó, só as primeiras, porque, cara, tem umas 30, 40 vulnerabilidades que são exclusas, mas não pense que nossa, tem 40 vulnerabilidades que não pode ser encontrada. Mas tem mais 1 milhão, existe 1 milhão de vulnerabilidades e, tipo, 30, 40 você não pode reportar. Então não se sinta triste com isso. Essas vulnerabilidades aqui são coisas bem bestas, então eles acabam não aceitando. Por exemplo, clickjacking em páginas não sensíveis. Por exemplo, uma página estática que não tem informação nenhuma, não tem interação de usuário, não tem login, não tem nada a aplicação, a página estática que não tem nada, então você vai reportar um clickjacking lá, clickjacking, você está forçando a pessoa a clicar, e ela vai clicar o quê se não tem nada para clicar de interessante? Self-XSS, que normalmente é o XSS, é uma falha que eu vou mostrar daqui a pouco, que ela afeta somente a pessoa que está explorando a falha. Então, cara, isso não é muito interessante para as empresas. Claro, tem como, se você conseguir fazer um self-XSS, escalar ele, beleza, eles podem até aceitar, mas se for só um self-XSS comum, é muito difícil de aceitar. Enumeração de usuário ou de e-mail através de página de esqueceu a senha ou na página de login, eles também não aceitam. CSRF não autenticado, que é aquele CSRF que é o Cross-Site Request Forgery, que é de login e logout, você força o cara a logar num usuário, em uma senha. CSRF em ações não críticas. Cara, tem 1 milhão de vulnerabilidade, dá para explicar uma por uma aqui do porquê não é tão interessante para as empresas aceitarem essas falhas. Aí tem o respaldo legal que eu falei. Nessa parte, normalmente, fica o escopo do teste que a gente vai realizar. Aqui pode ter, normalmente, 90% das vezes vai ser aplicações web, aplicações mobile e APIs. Normalmente não passa muito disso. Tem alguns programas na HackerOne, na BugCrowd, que tem algumas coisas bem diferentes. Tem até roteador que dá para você testar, tem bastante coisa. Mas o comum são esses 3 tipos de testes aqui. Tem o mobile, que aqui está mostrando o Android, mas tem o iOS também. E as recompensas. Aqui vai mostrar as recompensas que a empresa paga pelo seu reporte. Então, baixe
Essa empresa aqui, no caso que eu tirei o print, ela não paga nada, mas tem empresa que paga 50, 100 reais. Aqui é o exemplo de real que eu peguei da Bug Hunt. Mas, cara, na HackerOne tem empresa que paga até $300 para uma empresa baixa. Então, aqui só foi um exemplo. Aí aqui tenho as recompensas. Aqui é a top 10 vulnerabilidades da HackerOne de 2020 que eles postaram. Então, cara, em primeiro lugar, amassando tudo com força, tá o XSS. Ele teve 4.211.006 de recompensa. Cara, imagina o tanto de dinheiro que as empresas pagam. Se eu não me engano, a empresa que mais paga no HackerOne é a Shopify. Coisa de 3 meses, os caras pagam R$ 1 milhão por vulnerabilidade. Eles aceitam bastante coisa, é um escopo bem legal. Aí aqui tem as taxas aqui de crescimento. Aqui é o Improper Access Control, que é tipo bypass de autenticação, alguma falha de controle de acesso. Então, cara, diversas outras falhas que pode ocorrer aqui. Information Disclosure, como chave de AWS, como usuário e senha chumbado no JavaScript, vixe, tem um monte de coisa pode ser considerado information disclosure, por isso que eles colocaram até aqui como um genérico, só colocar information disclosure, porque, cara, tem 1 milhão de coisas que dá pra fazer. Server-side request forgery, que você tem o client-side, tem o server-side. O client-side é feito na parte do client, na parte da nossa máquina, e o server-side é feito na parte do servidor. Através dessa vulnerabilidade, a gente consegue fazer diversas coisas, obter informações do servidor web, vixe, dá para fazer um monte de coisa. O famoso IDOR, que é o Insecure Direct Object Reference. Esse item aqui tem, cara, um monte de coisa que dá para você fazer com essa falha aqui. Tem muitas coisas que dá para você fazer, mas normalmente você acaba acessando a conta de algum outro usuário. O mais comum que a gente acaba encontrando é você obter informações ou acessar a conta de algum outro usuário. Privilege Escalation, tem uma grande briga que o pessoal fala que não é IDOR, que é Privilege Escalation, porque se você está acessando a conta de outro usuário, por exemplo, se você conseguir acessar a conta de um admin, o que é? Privilege Escalation ou IDOR? Então tem uma briga maçante na área, tem uma briga enorme sobre o que pode ser um Privilege Escalation e o que pode ser um IDOR. Tem gente que briga bastante sobre isso. SQL Injection, que o próprio nome já diz, você está injetando SQL. Então, cara, normalmente a gente consegue utilizar para fazer bypass de autenticação, por exemplo, fazer login com uma queryzinha de SQL Injection, consegue obter informações do banco de dados como usuário, senha, dá para fazer bastante coisa. Improper Authentication, bem similar com esse daqui. Um é para autenticação, o outro é para controle de acesso. Vixe, dá para ficar também o dia todo para a gente ficar aqui conversando sobre isso. Code Injection, que também pode ser Command Injection, que pode ser RCE. Então eles colocaram aqui meio que genérico, porque pode ser de injeção de código. E CSRF, que é o Cross-Site Request Forgery. Normalmente, nessa vulnerabilidade, a gente faz com que o usuário realize uma ação anômala que ele não gostaria de realizar. Então, por exemplo, que eu trouxe até um exemplo dela também, por exemplo, fazer que o usuário clique num botão, que quando ele clica nesse botão, a senha dele é alterada por uma senha que a gente escolheu. Então, cara, dá para fazer bastante coisa com essa falha, é bem legal também. Beleza? Aqui eu vou trazer uma POCzinha de um XSS, mas claro, eu não vou trazer de uma POC real. Nesse primeiro momento, eu vou trazer essa POC em um ambiente controlado, que é um ambiente feito para teste, e na segunda imagem eu vou trazer um print de um report real que eu fiz, um report real que eu encontrei numa empresa, mas um print tirando informações sensíveis, todo esse tipo de informação para mostrar para vocês um caso real. Mas, infelizmente, eu não posso divulgar aqui, por exemplo, a POC completa de como que foi a exploração. Então, eu vou deixar rolando aqui e vou explicando para vocês. Nesse ponto aí, agora eu estou abrindo um servidor em Python para a gente conseguir ter uma comunicação. Eu estou abrindo um servidor em Python e aqui eu estou usando o DVWA, que é uma aplicação para teste, e eu estou inserindo uma tag script para encontrar o XSS.
O alert ele serve para trazer um pop-up na tela. Então eu percebi que tá vulnerável e agora eu tô pegando meu IP do Kali para conseguir fazer esse teste. Então agora eu peguei o IP do Kali e vou utilizar outra tag agora. Vou utilizar o script, só que agora é diferente. Em vez de trazer um alert, eu vou trazer um. Vou fazer com que o usuário me envie o documento.cookie dele através do window.location. Aí agora colocando o window.location, o href, que eu estou meio que, entre aspas, para direcionar um usuário para esse IP, que aí é o meu IP, mas, cara, no caso real a gente colocaria o XSS Hunter, que ele ajuda a gente em relação a isso. E aí eu vou colocar que eu quero, estou concatenando, estou usando o símbolo de mais para concatenar, para trazer o document.cookie, são os cookies do usuário. E se você tiver os cookies do usuário, não importa se o usuário tem o duplo fator de autenticação, o que o usuário tem, não importa, porque a gente está, entre aspas, bypassando isso. Mas, claro, existem diversos controles que dá para você realizar através para essa parte do document.cookie, que é o documento. A gente consegue colocar o HTTP only, que aí o usuário não consegue enviar o IP, o cookie, dá para fazer bastante coisa. Então aqui eu inseri o IP, peguei os cookies do usuário e agora eu copiei lá e eu tô logado como usuário user, que eu mostrei ele antes. Eu estava com o usuário admin, que foi o que eu usei para fazer a POC para pegar os cookies. Então, quando o usuário acessou aquela nossa URL, aí ó, a gente agora está com o usuário admin. Eu troquei os cookies e a gente conseguiu entrar como usuário admin. Aí, ó, acontece, a gente enviaria esse link para o usuário e quando o usuário entrasse nesse link, a gente automaticamente receberia os cookies desse usuário. Então, se for um usuário administrador, um usuário que tem algum privilégio diferenciado, a gente conseguiria, entre aspas, roubar os cookies desse usuário e se logar na aplicação. Aqui é um caso real. Desse lado aqui foi o que eu explorei, tá até meu nick aqui. Que aqui essa aplicação aqui foi no Hackaflag. No Hackaflag meu nick é SHTR, que é Shooter, mas já tinha outra pessoa que chamava Shooter, então eu tive que diminuir o tamanho. Nesse caso aqui foi um duplicado, infelizmente. Que é um XSS refletido. Então, cara, é bem simples de entender. Aqui coloquei a descrição da vulnerabilidade, que essa vulnerabilidade pode ocorrer. Aqui o endpoint vulnerável e o payload utilizado. Aqui eu também utilizei um documento.cookie. Então, aqui peguei os cookies desse caso foi do meu próprio usuário. E o impacto que essa vulnerabilidade pode trazer e a recomendação dela e o link de referência. Aqui eu quis trazer um da HackerOne nesse caso, porque eu achei super legal essa POC e eu já encontrei esse tipo de XSS em pentest, mas em bug bounty eu não consegui escalar para esse tipo de XSS que ele mostrou aqui. Infelizmente em bug bounty eu ainda não consegui escalar até esse tipo aqui, somente em pentest. Em pentest eu já consegui escalar. O que foi realizado aqui? Ele encontrou uma falha no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem um programa de bug bounty. Eles estavam antes só na HackerOne, agora eles estão na BugCrowd também, já faz um tempinho. Então, qual que foi aqui? Ele encontrou o endpoint vulnerável, ele coloca aqui, ele encontrou um endpoint vulnerável a XSS. Só que XSS foi um XSS armazenado que ele encontrou. Cara, ele utilizou a ferramenta XSS Hunter para ele realizar um blind XSS. O que seria um blind XSS? Você está explorando aqui, eu estou trazendo o pop-up. Nesse caso aqui, se a gente mandar um reflected XSS para o usuário, ele vai receber esse pop-upzinho aqui. Então ele vai olhar e falar, cara, aconteceu alguma coisa. No blind XSS, o usuário não recebe o pop-up. A gente só recebe os cookies do usuário. O pop-up, o usuário não vai ver esse pop-up. Então, o usuário não vai ter noção nenhuma da falha que está ocorrendo. Então, aqui, ele utilizou essa ferramenta, o XSS Hunter. Então, ele colocou aqui o endpoint, achou o XSS Storage, que é o XSS armazenado. Então, quando ele encontrou esse XSS, ele colocou essa payload aqui,
que é do XSS Hunter do dele. Então ele colocou essa payload dele e esperou um admin verificar, acessar essa página aqui. Então, quando esse admin acessou, ele conseguiu obter acesso de administrador nessa aplicação, porque ele pegou os cookies do usuário do usuário admin e conseguiu se logar como admin. No pentest que eu fiz, como que foi o cenário que eu encontrei essa falha? Era uma plataforma de cadastro de ticket. Quem trabalha com TI sabe como que funciona, tem bastante cadastro de tickets. Então, o que acontecia? Quando eu criava um ticket, tinha 2 endpoints vulneráveis. Era o endpoint de cadastro, para você cadastrar a descrição do ticket, você colocava a descrição lá, por exemplo, para que você está abrindo esse ticket. Então eu colocava esse campo estava com essa vulnerabilidade e o campo de comentário, quando você já tinha aberto o ticket, o campo de comentário também estava vulnerável a essa vulnerabilidade. Então o que ocorreu? Eu fiz um blind XSS em ambos os formulários, tanto no formulário de cadastro como no formulário de comentário. Então, quando o usuário, por exemplo, nesse caso é legal, por quê? Porque alguém vai ter que tratar o seu ticket. Então, não tem como você não obter sucesso nesse tipo de falha, porque algum funcionário, algum usuário vai ter que tratar o seu ticket em algum momento. Mesmo se ele não tratar, ele vai ter que abrir, ele vai ter que entender o que aconteceu. Pode demorar? Pode demorar, mas em algum momento tem que ter o SLA dele, mas em algum momento ele vai acessar esse ticket. Então, quando ele acessar esse ticket, você vai obter você vai ter acesso aos cookies desse usuário. Então, claro, essa ferramenta de CSS Hunter foi essa que eu utilizei também. Ela é bem legal porque você recebe o comunicado até por e-mail com os cookies do usuário. Então, é bem legal você, quando receber, você já testar, tirar print, fazer o que tem que fazer para colocar no seu report do pentest ou no report da vulnerabilidade, porque o correto de ocorrer é que os cookies tenham um tempo vida de útil, tem um tempo de útil vida, de vida útil, isso, de vida útil. Então, quando o usuário, depois de algum tempo, esse cookie pode inspirar a função que ele tem que fazer é expirar. Algumas aplicações acabam não fazendo isso, mas a funcionalidade correto dele é que ele inspire. Então você precisa já tirar print, já fazer tudo o que tem que fazer para conseguir obter sucesso. Beleza? Próximo, aqui é um Authentication Bypass. Eu não consegui realizar uma POC certinha do jeito que eu reportei, porque do jeito que eu reportei foi bem diferente do que está aqui, mas é para trazer uma noção de como que funciona essa vulnerabilidade de Authentication Bypass. Nesse caso, se eu não me engano, é o Cookie Injection, é o Authentication via Cookie Hijacking. Então aqui eu estou me logando com o usuário Pentest e eu vou fazer aqui, ó. Aí eu pego aqui pelo burp, faço o intercept aqui do burp. E o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o burp me enviar o response. Então, quando ele me enviar o response, eu recebi o ID. O ID seria o ID do usuário. Então, o do pentest é o usuário 24 e aí eu coloquei o usuário 1. Então, quando eu enviar para a aplicação novamente, eu não vou estar logado com o usuário pentest, eu vou estar logado com o usuário admin. Eu consegui fazer um cookie hijacking essa falha. E aí você então consegue utilizar para realizar um, um bypass na autenticação. Eu vi que alguém desmutou aí. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Então, beleza. Aqui foi um caso real, que aqui foi eu que reportei. Esse caso aqui foi bem legal. Deixa eu trazer o aqui. Esse caso foi bem legal, porque eu consegui fazer um bypass. Ah, claro, eu tirei aqui o nome da empresa, tudo certinho. Aqui eu tiro o nome da empresa. Aqui está em situação novo, mas ele já foi aprovado porque ele já foi pago já. A empresa já pagou e tal. Só que a situação aqui só muda para aprovado quando a empresa fecha o relatório, que é quando ela corrige essa falha. Então, como não foi corrigida a falha ainda, ele fica como situação de novo. Mas já faz 6 meses que eu reportei, que tá ali em cima, já foi pago, já foi tudo certinho. Então, esse relatório já passou pela triagem e foi aprovado.
Tem duas formas que eu consegui realizar aqui nesse. Foi praticamente dois tipos de bypass que eu realizei, foi bem legal. Como que era o primeiro bypass? Quando era numa página de esqueceu a senha, quando eu colocava, ele pedia o CPF de um usuário, então eu colocava o CPF de um usuário válido e eu pedia para alterar a senha. E quando eu pedia para chegar o código, depois de um tempo, ele dava o status code 400. Por quê? Porque eu não tinha aquele código, eu não conseguia ter acesso àquele código. Então a primeira falha foi duas falhas, praticamente uma. A primeira falha foi que eu conseguia, pelo burp, alterar o status code, igual eu alterei aquela hora que eu peguei o response e alterei o status code na última vulnerabilidade. Então, quando eu altero o status code aqui de 400 para 200 nessa vulnerabilidade, a aplicação me deixa. Ela me deixa entrar e aí entra a segunda vulnerabilidade. É um CAPTCHA bypass, porque a aplicação tinha um CAPTCHA para eu conseguir fazer, fazer a validação do código. Ela enviava um código de 4 dígitos para o e-mail do usuário. Só que o CAPTCHA não estava funcionando. Então eu consegui dar um bypass nesse CAPTCHA e com algumas tentativas eu consegui acessar a conta desse usuário. Então, cara, isso daqui a gente acaba não aprendendo em curso, isso daqui a gente acaba não aprendendo nesses lugares. É o nosso mindset. Então eu quis trazer essa vulnerabilidade aqui para mostrar para vocês que acaba sendo maçoso o processo. Eu tive que juntar duas vulnerabilidades para reportar e eles aceitaram como crítico, porque eu consegui acessar uma conta, consegui bypassar dois controles que eles tinham de acesso. Eles tinham dois controles, o primeiro que era o status code, que dava um 400, eu consegui alterar esse status code para dar um OK. O 400 é o não encontrado e o 200, status code 200 é o status code OK, da classe 200 e da classe 400, então é isso. E na segunda parte foi que eu consegui dar um bypass no CAPTCHA para conseguir entrar na conta de um usuário com um código válido. Então aqui foi essa vulnerabilidade. Então mostra aqui o impacto dessa vulnerabilidade que acaba sendo um account takeover porque eu consigo ter acesso total na conta da vítima. Então aqui eu coloco as formas de explorar, as formas que eu utilizei para explorar, que foi aquela que eu mostrei. Todas as vulnerabilidades que eu reporto, 90% das vulnerabilidades, eu gosto de colocar um vídeo. Nesse caso, eu coloco o vídeo como não listado, para a pessoa não conseguir, para nenhuma pessoa conseguir acessar, somente quem tem acesso ao link. O impacto da vulnerabilidade, as recomendações, eu sempre gosto de colocar recomendações, e os links de referência, que eu utilizo para eu pego referências de reportes da HackerRun que já foram aprovados, algum report no Medium que tenta ser similar do que eu reportei, para eles terem algum outro link de referência também. Então essa vulnerabilidade foi bem legal de encontrar e eu quis mostrá-la para vocês. Aqui é um Information Disclosure que eu vou mostrar. Aqui é uma POCzinha. Beleza, nesse caso, aqui esse Information Disclosure é no OASP Multilidae. Então, aqui nos comentários desse código-fonte, o administrador, o desenvolvedor do site entrega uma informação super interessante para a gente. Por padrão, o MySQL ele vem sem senha, ele vem com a senha em branco. Então, nesse comentário, o usuário o desenvolvedor acabou falando para a gente que o usuário dessa aplicação é em branco. Eu acho que a senha desse banco de dados ela está setada como em branco, então ele fala como que pode estar, ele traz até o framework que poderá utilizar. Eu lembro que o instrutor de segurança disse que nós devemos utilizar códigos HTML, mas eu não sei, mas eu não sei. Então, cara, muito legal isso daqui. Claro, né? Isso daqui é um pouco mais difícil da gente encontrar em casos reais. Eu já encontrei isso daí em Pentest, mas como o foco daqui é em Bug Bounty, vou trazer aqui um Information Disclosure que eu encontrei num Bug Bounty. Mas, cara, em Pentest eu já achei diversas vezes credenciais, usuário e senha chumbado, mas, claro, não no código-fonte.
tava em um arquivo JavaScript, no arquivo JavaScript que você tinha que era mó trampo para você conseguir encontrar esse JavaScript. Então, quando eu encontrei esse JavaScript e comecei a ler esse JavaScript, eu identifiquei que tinha um usuário e uma senha do Firebase nesse esse JavaScript, e esse Firebase, ele era onde que a empresa estava deixando esse código-fonte, era como se fosse um GitHub para aquela empresa, onde ela estava deixando o código-fonte desse site. Então, cara, eu consegui ter acesso total nisso daí, então foi uma falha bem legal, mas como foi em pentest e o foco aqui é bug bounty, eu acabei não trazendo ela aqui nesse caso. Então, aqui foi um caso real que eu encontrei, um o Information Disclosure real. E aqui também eu meio que utilizei duas falhas, só que eu não fui bobo nessa, eu reportei. Aquela eu quis reportar as duas em um report só, para trazer uma. Para escalar a minha falha e trazer uma sequência também. Aqui, a primeira falha foi o quê? Aqui nessa aplicação, ela era uma aplicação que ela gerava um boleto, você fazia algumas coisas lá, você ia realizar alguma compra e ela entregava, nesse caso que ela já foi aprovada, já foi corrigida e tal, então ela já está com o estado certinho. Nessa aqui, você ia fazer algum tipo de compra na aplicação e quando você ia pagar, tinha opção, se você queria pagar com Pix, se você queria pagar por boleto, por cartão de crédito. Então, quando você escolhia para pagar por boleto, no response dessa aplicação, ele trazia diversas informações do administrador. Ele trazia o ID do administrador, que normalmente é um mesmo, o nome completo de administrador, o ID do administrador, o e-mail do administrador, o telefone do administrador e a role ID que esse administrador tava, que provavelmente era um. Então, cara, com essa informação, com essas informações, depois eu consegui explorar uma outra falha, que foi o race condition, que com esse e-mail, com essas informações do administrador. O que era esse administrador? Não era meio que o administrador do site, era a pessoa que validava se os boletos estavam corretos, tinha uma parte lá que era uma validação manual que essa aplicação fazia. Então eu consegui explorar o Race Condition, que, cara, eu enviaria 1 milhão de e-mail, o cara não ia conseguir tratar nenhum, ia atrapalhar a tratativa, ia atrapalhar como que eles iam receber esse dinheiro. Então, cara, aqui eu poderia explorar um IDOR, porque eu tenho o ID desse administrador. Cara, eu conseguiria fazer um monte de coisa com essa falha aqui. Então, eu achei bem legal aqui para trazer esse tipo de information disclosure para vocês. Então, aqui eu coloquei as recomendações, como podem colocar, que nem tá aqui, ó, que diversas aplicações eu já encontrei desse jeito, que em vez de trazer os dados, você trazer o asterisco. Então você não está mostrando para a pessoa que tipo de informação que está aqui. Então eu consegui ser aprovado nesse report. O próximo é o famoso IDOR. Aqui eu trouxe o Mutilidade também. O Mutilidade tá bem legal, porque na versão 2017 ele traz bastante falhas do dia a dia, até uma recomendação para bug bounty também, porque ele traz falhas do dia a dia que você consegue explorar. Então, cara, é muito legal. Tem o ASP 2017 inteiro aqui, então isso é bem interessante. E esse Mutilidade é da WASP, então provavelmente a versão de 2021 que eles lançaram o ano passado, o top 10, pode ser que eles lançam um novo aqui, o Mutilidade 3 aqui para trazer o de 2017 também. Então aqui, esse addon aqui é bem simplesinho, é muito básico. Esse daqui é um dos mais básicos que tem. E aí eu vou me logar aqui como admin. Beleza. E quando eu entro aqui nas informações de trocar informações do usuário, atualizar as informações do usuário, lá no GET, lá na URI da página, ele vai trazer o ID do usuário, que seria o código de identificação do usuário. Então, quando eu altero esse código, eu tenho as informações de outro usuário. Então, eu coloco aqui, ó, 3. E para você perceber, aqui no password, ele traz qualquer senha. Eu acabei vacilando de não mostrar mais sobre isso, mas, cara, nesse caso aqui, a gente poderia dar um inspecionar elemento para trazer para cá. A gente dava um inspecionar elemento e mostraria aqui
a senha desse usuário. Com inspecionar elemento, você altera lá o campozinho que está escrito password, você altera para text e você vai obter a senha deste usuário. Então já é outra falha que aqui provavelmente essa aplicação está com autocomplete habilitado. Então, cara, é muitas falhas que resultou nisso daqui. É o IDOR, então nessa parte do password provavelmente eles estão com o autocomplete habilitado e que vai trazer essa senha aqui, que ela fica, entre aspas, salva no navegador. Então, achei bem interessante de trazer. E aqui é um idle real que eu reportei, mas nesse foi um rolê bem diferente, não foi um rolê fácil igual esse, que é bem difícil da gente encontrar idles tão fáceis assim, tão tranquilo de você conseguir explorar. Esse idle aqui foi um pouco diferente. Aqui eu expliquei o que é o IDOR em Taos e aqui eu mostro o impacto. Como que foi esse IDOR? Essa aplicação aqui, ela é uma aplicação que, que tem coisas de sorte. É uma aplicação que tem tipo, é que aqui na minha cidade tem um negócio que chama Hipercap. Então, que é um negócio de sorteio. Você compra, tipo, um ticket e você acaba sorteando. Na caixa tem algo similar a isso. Você vai lá, compra um ticket e você participa desse sorteio. Desse sorteio e tal. Então, essa aplicação, ela tinha isso e tinha uma funcionalidade de indicação de usuário. Então, quando você indicava um, um usuário para essa aplicação e esse usuário se, se cadastrava nessa aplicação através do seu link, do link que você enviou, essa aplicação ela dava R$ 1 para o usuário cadastrado. Então, eu encontrei uma falha de IDOR que eu conseguia manipular o, o, os links que enviaria para os usuários. Então, eu conseguia fazer com que os usuários enviassem o link se passando pelo meu usuário. Então, cara, várias pessoas na plataforma estariam enviando para eles e eu estaria recebendo R$ 1 de bônus para cada pessoa que se cadastrasse através do link. Então, é uma perda financeira, então é diversas coisas que pode ocorrer com essa falha. Então, foi um IDOR bem legal. Foi várias etapas também. E a primeira etapa foi o IDOR tradicional que a gente tem, que é o IDOR de visualização de informação, com esse IDOR aqui. Então, eu consegui visualizar as informações de usuário, por exemplo, nome completo, essas coisas dos usuários, quando eu trocava o ID. Era algo parecido com o ID também. E tinha essa outra opção, que era de enviar o link para um usuário. Então, eu consegui manipular esse link e os usuários utilizavam o meu link para enviar para outra pessoa, que a outra pessoa se cadastrava, em vez do dinheiro ir para esse usuário, esse dinheiro vinha para mim. Então achei interessante colocar esse IDOR aqui também. Aqui é um SQL Injection. Calma aí que tô bebendo um gole de água. Aqui é um SQL Injection. Aqui tá com Clidale, sei lá o nome dessa aplicação, Clidale, sei lá. É que essa exploração que eu fiz aqui, essa POC, eu já tinha um vídeo dela que foi para um trabalho da faculdade quase 3 anos atrás, que eu fiz um trabalho para a faculdade quase 3 anos atrás, e eu precisava criar uma POC de um SQL Injection para esse trabalho da faculdade. Então, eu utilizei esse mesmo vídeo e eu utilizei esse Clidale aqui para acelerar o vídeo. Então, eu tive que ficar com essa marca d'água aqui para acelerar o vídeo, porque o vídeo tinha 12 minutos e eu queria trazer completo esse vídeo, então eu acelerei em 4 e consegui trazer ele bem menos minutos. Então, eu vou deixar rolando aqui, tentar bem rápido e eu vou tentando explicar. Aí eu tô aqui no ID aqui em cima, eu tô enumerando. Eu enumerei que tem 4 tabelas e quando eu digitei o -1, eu vi que sumiu. Então tinha 4 tabelas. O -1 ele mostrou que tinha as 4. Coloquei o aspa simples para identificar o SQL injection, que é o que normalmente a gente utiliza.
E aqui eu estou utilizando Union Based para escalar essa vulnerabilidade, para explorar ela. Então aí eu descobri que eu tinha descoberto, já que tinha três, três tabelas. Então aqui quando eu digitei aquele outro primeiro Unix Select, aqui no Arts ele me trouxe o número 2. Então eu descobri qual que era o campo que era injetável. Depois eu enumerei a versão aqui do SQL, enumerei a versão do navegador, da máquina, que era um Ubuntu, e aqui agora eu usei uma query bem grande para enumerar um monte de informações aqui do banco de dados. Ele vai trazer o esquema da tabela, então ele vai concatenar para mim todos os nomes das tabelas do banco de dados Information Schema. Aí agora eu vou pedir para ele trazer as colunas também para mim. Essas partes que tá meio demorada assim, porque no vídeo eu estava falando, aí eu tentei acelerar para trazer, para não parecer minha voz também. Então aqui eu trouxe as colunas também. Eu descobri que tem uma coluna name, uma coluna pass. Então provavelmente a próxima eu vou explorar com essa para eu pegar essas informações. Então aqui eu dei um Unix Select, sempre na número 2, que é o que tá. E aqui eu estou pedindo para ele me trazer a senha do usuário teste. Então, aqui ele me trouxe a senha, pedi agora cartão de crédito. Então, ele me trouxe a senha do usuário teste e eu consegui logar na aplicação com essa falha de SQL Injection. Aí aqui foi a forma manual que eu utilizei para explorar, e agora eu vou explorar a forma automática, que é com o famoso SQL Map. Então, eu vou fazer praticamente as mesmas coisas, só que de forma bem mais fácil e bem mais rápido com SQL Map. Então, agora eu estou aqui usando, claro, como é uma aplicação de teste, você usa o mais básico que ele vai explorar. Então, eu pedi para ele me trazer o banco de dados, o dump do banco de dados. Agora, eu vou pedir para ele trazer do banco de dados Accurate. Aí ele me trouxe aqui usuários, o que tem. Aí agora eu pedi para ele entrar na tabela dos usuários e me trazer as colunas. Então aqui tem as colunas, endereço, cartão de crédito, e-mail, nome, senha. E agora eu vou pedir para ele me concatenar essas informações, me trazer o endereço, me trazer praticamente tudo. E um dump. Então ele me trouxe o endereço, o usuário, a senha e o cartão de crédito. Então acabei falando muito rápido porque eu não queria cortar. Tudo isso daqui que eu estou mostrando tinha 12 minutos. Então acelerei o máximo que tinha para não cortar nenhuma parte que eu queria que fosse. Queria mostrar todo o processo, tanto na parte manual como na parte automática, de como a gente poderia explorar essa vulnerabilidade. Aqui é um caso real que eu reportei. Só que nesse daqui eu fiz de um jeito um pouco diferente. Eu fiz o SQL Injection, ele fazia um pingback para mim. Então aqui eu utilizei uma payload do MySQL, que é o load file. Então quando eu utilizo esse load file com o meu Burp Communicator, eu faço com que a aplicação faça um ping na minha máquina, faça um ping no meu servidor, que nesse caso foi o servidor do Burp Collaborator. Então, eu consigo fazer um pingback, aí depois disso a gente consegue explorar diversas outras coisas com essa falha aqui. Beleza? Aqui é um Cross-Site Request Forgery, um teste também, aqui nessa aplicação do Acunetix. Então vamos aqui. Nesse caso aqui, eu vou utilizar esse formulário aqui, que é o formulário de nome, de cartão de crédito, e-mail. Eu vou fazer essa manipulação. Então eu estou utilizando o Generate CSRF POC aqui, do próprio Burp, a versão Pro, ele já vem com esse plugin, entre aspas, plugin e funcionalidade habilitada. Então o que eu estou fazendo? Aqui agora eu estou alterando todos os valores aqui, alterando o e-mail, alterando o fone, alterando nome de usuário, alterando telefone, alterando tudo. Então aqui eu estou alterando essas informações. E depois disso eu vou gerar um arquivo em HTML. Então deixa eu terminar aqui. Copiar HTML.
Beleza, aqui agora tô criando aqui um. É que eu acho que estava mostrando na outra tela aqui, beleza? Criei aqui um CSRF no próprio pronto HTML no próprio bloco de notas para mostrar como pode ser simples explorar essa falha. Então eu crio e agora eu vou abrir no navegador esse arquivo. Então dá para ver lá que o nome de usuário estava teste, estava com aquelas informações. Então quando este usuário clicar nesse submit request, eu alterei todas as informações desse usuário. Claro, as informações que a gente utilizou aquela hora, que a gente alterou. Aí aqui, CSRF, agora eu vou trazer um combo. CSRF mais XSS. Aqui eu vou trazer um combo, tem como a gente fazer um combo dessa vulnerabilidade. Se algum desses campos aqui estiver vulnerável a XSS, a gente consegue fazer um XSS através de um CSRF. Isso é bem legal de testar. Se você encontrar um CSRF, é muito interessante você testar isso. Então aqui eu vou colocar só um alertzinho simples, mas também nesse caso poderia ser aquele blind XSS para você roubar os cookies do usuário também. Poderia, mas como foi de teste aqui, eu só vou criar um XSS normal. Então, quando o usuário se logar, clicar naquele botãozinho lá, a gente consegue fazer o XSS nele. Então, aqui é um combo de um CSRF mais um XSS. Isso é muito interessante para bug bounty. Você escalar falhas, você começa com uma falha média. Essa falha aqui seria uma falha média, no máximo estourando alta. E o CSRF mais o XSS já poderia ser alta para crítica, porque você conseguiu pegar as informações de usuário, você conseguiu logar na conta de um usuário. Então é muito interessante quando você pegar um CSRF, você testar um XSS através dele. É super interessante. Aqui, agora eu vou trazer um caso real. Aqui, como eu falei, que eles aceitaram como média, porque infelizmente não estava vulnerável a XSS também. Então, como que foi essa falha aqui que eu encontrei? Eu consegui fazer meio que um bypass no CSRF token, que o CSRF token é uma forma de você evitar esse tipo de ataque, você colocar tokens em cada ação do usuário. Então, na ação de ele trocar aquelas informações, teria um CSRF token e não teria como, porque aquele CSRF token, esse token, ele é único para cada usuário, para cada, não só para cada usuário, mas para cada ação. Então, cada ação que você realizar vai ter um token diferente do CSRF. Então, eu consegui, entre aspas, fazer um bypass nisso, não estava bem implementado. Então, tinha esse CSRF token, mas ele não estava bem implementado. Então, eu conseguia alterar os dados de qualquer usuário. E uma coisa legal que a gente consegue fazer é, por exemplo, se a gente alterar o e-mail, se a gente consegue essa falha e consegue alterar um e-mail de um usuário, e você coloca, por exemplo, não está vulnerável a XSS, mas a gente consegue fazer um account takeover também. Por quê? Porque se você conseguir alterar o e-mail deste usuário através dessa falha, e você colocar o seu e-mail, quando você vai pedir o reset de senha, e esse reset de senha, o código vai vir no seu e-mail, ou o link para você trocar a senha vai vir no seu e-mail. Então você vai ter um account takeover também na conta deste usuário. E se essa conta tiver, por exemplo, o cartão de crédito cadastrado, por exemplo, você encontrar essa conta no OLX, no Mercado Livre, no Magalu, cara, é uma puta de uma falha que você consegue reportar e provavelmente você vai ganhar bastante dinheiro. O Magalu eu não sei se tem programa de bug bounty, mas o Mercado Livre tem, o OLX tem também. Então, no OLX eu já reportei vulnerabilidade lá também. No Mercado Livre ainda não. Então, cara, você consegue fazer um account takeover através dessa falha. Então, depende da sua criatividade. Todas as falhas que eu reportei aqui tem que ter a criatividade do atacante, tem que ter a criatividade do hacker, que nem naquele SQL injection.
cara, tava muito difícil de eu conseguir fazer a enumeração do banco de dados, de enumerar outras informações. Então, cara, qual que foi a POC que eu consegui, que eu quis reportar para não perder o report e outra pessoa acabar não reportando antes que eu? Consegui fazer um pingback através do SQL Injection, rodei o payload do MySQL, que é o load file. Então, através desse payload, eu fiz com que o server side da aplicação dele se comunicasse com o meu collaborator. Então já foi uma POC já. Claro, eu não consegui, por exemplo, pegar o maior bounty que tem por essa falha, porque eu não consegui chegar no nível mais alto dela. Mas para não perder o report, eu tive um mindset de conseguir explorar dessa forma e conseguir receber por isso. Então, CSRF também é algo que, cara, tem que ter a criatividade para você conseguir explorar e fazer o máximo de coisas legais com essa falha. Eu já achei esse CSRF em diversas aplicações já achei em aplicação que você conseguia mandar uma mensagem para outro usuário. Então, quando eu criei uma mensagem falsa e quando o usuário, eu criei uma página falsa, uma mensagem falsa, tudo falso. Então, quando um usuário clicava no botão, igual tem naquela POC, esse botão, quando ele clicava, ele enviava mensagens para outros usuários sem o usuário saber. Então, tipo, ele só saberia se ele entrasse no chat dele e visualizasse as mensagens. Então, cara, você consegue colocar isso baseado na LGPD. Por quê? Porque na LGPD diz informações de racismo, de gênero, até um processo a pessoa poderia tomar, você começar a xingar outros usuários, você começar a ser racista, a ser homofóbico, xenofóbico, você começar a fazer um monte de coisa através desse usuário, então esse usuário poderia ser penalizado por causa disso, por uma falha que tem na aplicação, que o usuário nem estava sabendo dessa falha, ele acabou clicando em algum site que estava com o link, ele acabou clicando, e então, essa falha também vale da criatividade. Já explorei ela de diversas formas. Todo tipo de lugar que você imaginar, eu já achei essa falha. Já achei em reset de senha, já achei nessa parte de alteração de usuário, de cadastro de usuário. Já achei em envio de mensagem, que eu acabei de falar. Cara, eu já achei em dezenas de lugares essa falha. Basta ter a criatividade para você conseguir pesquisar em vários lugares possíveis e conseguir trazer uma boa POC para conseguir receber por isso. Agora, essa daqui é uma falha que não está no top 10 da HackerOne. Porém, é uma falha que eu encontro bastante e que bastante gente que eu conheço também encontra. Então, eu achei interessante colocar aqui. É uma falha que tem crescido bastante nos últimos tempos. Como aquele da HackerOne é de 2020, provavelmente o de 2022, essa falha esteja pelo menos entre as top 15 e eu acho que essa falha está. Que é o Race Condition. Eu vou mostrar a POC aqui, que eu criei também no Multilidade, e eu vou explicando ela no decorrer da POC. Beleza? Aqui eu mostrei que tem 3 comentários cadastrados. E agora eu vou criar mais um comentário. Vou digitar Race Condition. E eu vou pegar o burp, fazer o intercept. Nesse caso aí agora eu vou utilizar uma extensão do burp que chama Turbo Intruder. E com essa extensão eu utilizo um código em Python para fazer esse ataque. Ele vai fazer 30 requisições. Então, ele vai mostrar as requisições aí. Essa falha pode ser explorada pelo próprio intruder também do burp. Também não tem problema, você consegue fazer pelo próprio intruder. Mas o Turbo Intruder é legal porque, como é um Python, você consegue customizar mais do que o Intruder. O Intruder já é totalmente customizável, mas você consegue customizar mais. Então, o que essa falha nesse caso faz? Eu consigo abusar do envio. Então, ó, eu consegui enviar centenas centenas, nesse caso, foi dezenas de comentários automatizados. Então, onde eu já encontrei essa falha? Essa falha tem diversas formas que você consegue encontrar essa falha, mas nesse caso foi dessa forma, porque foi a única POC que eu encontrei para explorar essa falha, foi nessa parte de blogs aí.
Mas aqui eu vou trazer um caso real que eu já reportei. Opa, cadê o... Aqui. Que é um caso real que eu reportei. E nesse caso foi na funcionalidade de reset de senha. Então, na funcionalidade de reset de senha, eu consegui encontrar o Erase Condition, que quando eu ia resetar a senha, eu colocava o e-mail de um usuário. Esse enviaria centenas de e-mails para esse usuário de reset de senha. Então, esse usuário ia ter centenas de e-mails de reset de senha. Então, aqui eu coloquei request vulnerável, o código em Python utilizado, que foi aquele lá para explorar a falha. E aqui eu trouxe o impacto. Qual que é o impacto que essa vulnerabilidade pode ocorrer? Creio que muita gente que conhece o Ataíde, essa falha aqui, uma das primeiras vezes que eu vi ela foi o Ataíde explorando bastante tempo atrás, ele explorando essa falha. E uma vez ele comentou em uma das lives dele um caso super interessante que aconteceu e que ele reportou para uma empresa essa falha e a empresa falou: isso daí não é uma vulnerabilidade, a gente não aceita isso como uma vulnerabilidade. Isso daí é uma ação normal que a aplicação tem que fazer. Aí ele falou: ah, então é isso? Vocês não vão aceitar. Os caras falaram: não. Aí ele falou: beleza, então. Ele deixou 2 dias enviando centenas e milhares de e-mails automatizados de reset de senha. Eu não lembro qual que era o formulário específico. Ele deixou enviando centenas, dezenas de e-mails e depois de 2 dias o pessoal mandou mensagem e falou: cara, pelo amor de Deus, para de enviar e-mail porque o nosso e-mail foi colocado numa blacklist e nenhum de nossos clientes estão conseguindo receber os nossos e-mails. Estão todos caindo na caixa de spam, a gente não consegue enviar boleto para os usuários, a gente não consegue enviar reset de senha para os usuários. E era uma aplicação super conhecida. Então ele mostrou um puta de um impacto. Os caras falaram: não, não, agora a gente vai pagar. Pode parar o ataque, pelo amor de Deus, que agora a gente vai pagar essa falha. Eu nunca fui tão tryhard igual o Ataíde foi. Se eles falam que não é uma vulnerabilidade, eu tento explicar. Não aceitou, beleza. Eu não sou tão tryhard assim igual o Ataíde, que é ser às vezes meio maldoso assim. Eu não consigo ser desse jeito. Então, o impacto que pode ocorrer é um DOS. Essa falha pode trazer um DOS para a aplicação. Tem diferença de DDoS e o DOS. O DDoS é o diversos computadores, diversos servidores atacando um alvo específico. E o DOS é um computador atacando o alvo. É 1 para 1 e o outro é N para 1. Então, como só eu estou testando, pode causar um DOS, porque o servidor de e-mail deles vai ficar enviando e-mail simultaneamente toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, e pode acabar causando um DOS, porque vai ter tanto e-mail enviando, o servidor de uma hora não vai aguentar. Colocar o e-mail da empresa blacklist, que foi o caso que aconteceu com a Taíde, colocar esse e-mail na blacklist, cara, pode trazer diversos impactos para uma empresa isso. E nesse caso aqui, aumentaria a quantidade de e-mails enviados para o suporte, porque eu consegui encontrar um e-mail do suporte lá da empresa e eu coloquei o reset de senha para esse suporte, e-mail desse cara do suporte. Então, ele não conseguiria fazer diversas tratativas deles que poderia chegar, porque ia estar chegando diversos e-mails para ele lá, ele ia ter que ter uma puta dor de cabeça para conseguir para criar uma caixa lá, se utilizar o Outlook, dá para criar uma caixa, enviar para essa caixa, aí escolher automático, mas cara, dá uma puta dor de cabeça para ele. Então, essa falha que tem crescido bastante nos últimos tempos e é interessante testar ela. Infelizmente, a parte de vulnerabilidade acabou, porque senão a gente poderia ficar o dia todo aqui trazendo só sobre as vulnerabilidades. Então eu quis agora trazer um processo de triagem, que é algo que eu nunca vi o pessoal comentar. Eu quis trazer aqui o processo de triagem que é realizado do começo ao final. Eu sou bug hunter também, já trabalhei com um processo de triagem e, cara, a gente fica puto, a gente fica bravo
pelo processo às vezes ser muito demorado, mas é porque tem muita coisa que acontece até você receber. Do tempo de você reportar até você receber, cara, tem muita coisa que acontece. Então eu tentei colocar aqui uma linha do tempo do que ocorre. Claro, tem diversas outras coisas que podem ocorrer, mas o normal é isso daqui que ocorre. Isso daqui é uma ressalva, porque, por exemplo, o programa que a gente cuidava não tinha a triagem da plataforma. Então, quem fazia a triagem, quem cuidava, era eu. Por exemplo, se você reportar na HackerOne, a maioria dos programas são a próprio pessoal da HackerOne que faz essa validação. Então, alguns desses itens aqui, o pessoal da HackerOne não vai tratar, eles não vão fazer. Quem vai fazer é a empresa. Então, eu tô trazendo aqui o ponto que era no meu caso, que a gente não tinha a triagem da plataforma, era eu que fazia a triagem, era eu que ajudava a explicar a vulnerabilidade, era eu que fazia tudo do programa, a gente só deixava hospedado na plataforma. Então, a ressalva é essa, que isso daqui não é que ocorre para todos os programas, porque tem essa ressalva e cada pessoa trata de um jeito. Isso daqui eu não assisti nenhum curso nem nada, eu aprendi com a experiência de tratar os programas, então eu criei um fluxo de como a gente trataria essas vulnerabilidades lá na empresa. Eu criei um fluxo de como que a gente realizaria essas tratativas de forma mais rápida, mais ágil e tal. Então, qual que era o processo de triagem que eu utilizava? Quando você reporta uma vulnerabilidade, o pessoal da triagem recebe um e-mail que teve um novo report. Então, o primeiro processo é esse, recebimento do e-mail. O segundo processo, muitas vezes, por exemplo, principalmente de segunda-feira, chegava diversas vulnerabilidades, principalmente de segunda. Por quê? Porque eu não trabalho de final de semana e não trabalhava também de sábado e domingo. Então, todos os reportes das 6 horas da noite de sexta-feira até as 11h59 de domingo, eles estariam acumulados. Então, o que, que eu faço? Leitura rápida de todos os reportes. Tem 10 reportes, eu faço uma leitura por cima, não vou analisar criteriosamente cada report. Eu faço uma análise rápida de cada reporte, leio, vejo o que, que tem, o que, que não tem, o que, que é essa falha e crio uma prioridade crítica, alta, média e baixa para eu realizar essa tratativa e automaticamente já ir passando para as pessoas responsáveis para corrigir essa vulnerabilidade. Porque o meu processo também era um processo um pouco demorado, aí eu tenho que enviar para o pessoal de gestão de vulnerabilidades para eles conseguirem fazer a gestão da vulnerabilidade, enviar para as pessoas responsáveis para fazer as correções das vulnerabilidades. Então, essa parte de prioridade é super importante para a gente conseguir dar prioridade, por exemplo, um SQL injection que o cara acessou o nosso banco de dados para um information disclosure simples que tipo não tem muita coisa que pode impactar a gente. Então, criar essa criticidade. Terceiro ponto, depois que fiz essa lista de prioridade, é entender a vulnerabilidade reportada. Então, cara, é de muita importância e é muito bom para a gente, de todas as formas das pessoas fazerem um bom report. Vai ajudar vocês, vai ajudar a gente, vai ajudar todo mundo. Porque vai ajudar vocês para vocês não terem que ficar respondendo um monte de mensagem. Quantas vezes eu lia o reporte, cara, eu não entendia nada, o cara deixava de colocar algum item, deixava de colocar 2, 3 passos que ele realizava e eu não conseguia replicar e eu não consigo passar essa vulnerabilidade para frente se a gente não conseguir replicar. Então, é super importante criar um bom report. Então, o terceiro item era entender a vulnerabilidade reportada, entender o ativo que você reportou, e a criticidade se baseia nesse ativo também. É um ponto que eu esqueci de colocar. Cara, a criticidade tem muitas outras coisas que vai além da criticidade, que vai a criticidade, não é porque um SQL injection ele sempre vai ser crítico, ele pode ser alto dependendo da aplicação. O XSS, dependendo da aplicação, ele pode ser baixo. Então, cara, tem várias criticidades, vários critérios que eu criei na antiga empresa para conseguir
ter uma melhor assertividade. Tem, nas empresas a gente fala as joias da coroa. O que seriam as joias da coroa? São aplicações extremamente importantes para a gente, são aplicações extremamente importantes para a empresa e que elas não podem de jeito nenhum parar. E se tiver alguma coisa, alguma falha nelas, a criticidade aumenta. Se uma falha que seria média em uma aplicação comum, nessa joia da coroa, essa vulnerabilidade pode se tornar alta, só por ser nessa aplicação joia da coroa. Aplicação joia da coroa, aplicação que tem centenas de informações de clientes, aplicação de vendas, aplicação de cadastro de usuário, aplicação de ticket, que foi aquela que eu dei de exemplo. Cara, tem muitas aplicações que podem estar na joia da coroa. Então, reportou uma aplicação que está na joia da coroa, essa vulnerabilidade vai aumentar bastante. Então, é importante também para a pessoa que está reportando ter essa noção, ter esse mindset. Cara, o quão importante essa aplicação é para a empresa. O quão importante, o quão de impacto que eu posso causar com essa falha. Então, é isso que você tem que pensar no momento que você está criando seu reporte. 5, o meu quinto processo, era criar um documento com a vulnerabilidade reportada. Então, eu pegava um print, nessa parte, na primeira parte do documento, eu pegava um print do seu report, do relatório. Por quê? Porque esse print precisa estar em evidência lá, porque tem auditoria e os caras pegam pesado. Então, tinha que ter um print do seu relatório para mostrar de onde que veio. A segunda parte, se eu pegasse um reporte que a vulnerabilidade era super importante, mas o cara não colocou nada no report. Então, eu tinha que criar uma descrição daquela vulnerabilidade. Eu criava o impacto que aquela vulnerabilidade trazia para aquela implicação e para nossa empresa. Recomendações e links de referências. Porque isso é super importante para o pessoal de gestão de vulnerabilidade quando eles forem cobrar a correção. Sexto ponto era a reunião com o pessoal do SOC, que era o pessoal de gestão de vulnerabilidades, que tinha uma partezinha lá que cuidava, e essa parte da reunião com o responsável era, às vezes, quando era um item super crítico e era um item super difícil deles entenderem, do pessoal do SOC, que não eram pessoas técnicas para entender, por exemplo, a vulnerabilidade, não eram pessoas extremamente técnicas que conseguiria explicar 100% daquela vulnerabilidade. Então, quando era vulnerabilidade muito treta, assim, eu entrava junto com o pessoal do SOC na reunião com o desenvolvedor, o cara responsável da aplicação, para a gente mostrar a falha, explicar a falha, sugerir correções. E essas recomendações aqui que eu colocava, não são recomendações de Google, são recomendações baseadas na aplicação, que é o que eu utilizo no meu dia a dia no Pentest também. Um XSS, se você colocar a recomendação de XSS, de SQL Injection, cara, vai trazer muita coisa comum. Então, eu criava baseada na nossa aplicação. Cara, nossa aplicação utilizava um MySQL, então eu vou colocar aqui recomendações de MySQL. Utiliza um SQL Server, recomendações de SQL Server. Utiliza NoSQL, recomendações de NoSQL. Então, era sempre baseado na nossa aplicação. Sétimo passo, o pagamento. O pagamento ele pode ser feito de duas formas pela pessoa, pela empresa. O primeiro, após a triagem, validamos que o reporte tá válido, é um reporte válido, vamos pagar a pessoa. E o segundo ponto é após a correção. Então, após a correção, a gente paga a vulnerabilidade. Cara, essa era uma treta que a gente tinha às vezes lá. Porque, cara, eu sou bug hunter também, eu sei como que o dinheiro ajuda bastante, cara. Tem muita gente que a gente conhece, cara, que consegue pagar aluguel, que paga o aluguel da casa só de bug bounty. Então, a gente sabe o quão importante é essa parte do pagamento. Então, era um ponto que eu batia bastante de frente com o pessoal. Eles queriam colocar para pagar depois da correção. Eu, cara, não vamos fazer isso. As pessoas precisam receber esse dinheiro. Então, depois de muita luta, eu consegui fazer para pagar de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, a gente pagava todos os reportes que aconteceu nos 15 dias.
Então, de 15 em 15 dias, a gente pagava todos os reportes. Foi o máximo que eu consegui fazer de chegar perto de um programa legal é, e receber por isso. E as pessoas receberem por isso. Que, cara, um pagamento rápido é bom pra todo mundo. É bom pra pessoa que tá recebendo, porque, cara, recebeu o dinheiro, beleza, legal, já recebeu. E é bom pra gente, pra empresa. Por quê? Porque quando você tá pagando rápido, você tá fazendo a triagem rápida, muitas pessoas vão querer participar do seu programa. Tem programa que eu já reportei um monte de vulnerabilidade, mas, cara, que eu não gosto de reportar. Porque os caras demoram na triagem, os caras demoram para pagar. Mas tem uns 3 programas que eu amo reportar. Cara, que quando eu acho vulnerabilidade lá, meu dia fica ótimo. Porque eu tenho certeza que os caras vão me pagar rápido, que os caras vão agilizar rápido. Teve uma vulnerabilidade que eu encontrei, que era crítica, que o cara na mensagem o cara falou: Meu, você reportou essa vulnerabilidade e eu tive que abrir um war room aqui, uma sala de guerra, pra gente debater essa vulnerabilidade, pra gente já começar a fazer os próximos passos. Então, cara, tem 3 empresas que eu amo reportar, que são empresas que eu reporto que eu acho uma vulnerabilidade, eu já começo a dar risada, porque eu sei que coisa de 3 dias eles vão iniciar o pagamento e daqui a pouco no máximo 3 dias, normalmente 2 dias essas 3 empresas já pagam, e daqui uma semana até a parte do PayPal, até a plataforma receber o dinheiro, PayPal, tudo, então uma semana já praticamente está na minha conta esse dinheiro. Então quando eu reporto nessas 3 empresas, meu olho até brilha, mas tem a maioria das empresas, 90% das empresas, principalmente aqui no Brasil, é um problema que a gente tem bastante, que é o pagamento, cara. As empresas aqui do Brasil, tanto na Bug Hunt como na Hackaflag, que são as maiores empresas que a gente tem alguns programas que demoram muito para pagar. Demoram muito. Tem vulnerabilidade de uma empresa extremamente grande que faz mais de um ano que eu reportei. Faz mais de um ano que eu reportei, é uma empresa extremamente grande aqui no Brasil. E eu mando lá, aí depois de 9 meses eles me responderam. Nossa, a gente teve muito report, agora a gente colocou uma pessoa dedicada para cuidar do seu report e, do seu report não, para cuidar da plataforma de bug bounty. E daqui a pouco a gente traz uma estimativa. Isso vai fazer 4 meses já que eles falaram isso, até agora não teve nada, não recebi nenhum feedback se a vulnerabilidade vai ser aprovada. Passou pela triagem, mas tem outro processo, passa pela triagem, depois pelo desenvolvedor, para ver, cara, isso daí não é uma vulnerabilidade, não. Então tem muitos processos para chegar e já faz mais de um ano que eu reportei e ainda não recebi. E é uma vulnerabilidade alta e essa empresa paga muito bem para vulnerabilidade alta. Então não vejo a hora deles darem mais uma informação. O oitavo é após a correção, é, a gente realiza o reteste. Eu não gostava muito de pedir para as pessoas realizarem um reteste, porque tem gente que demora muito para responder. E, cara, a gente, como vocês querem que o relatório seja encerrado rápido para vocês receberem a pontuação, o pagamento, tudo certinho, a gente também quer que o relatório seja finalizado rápido. Eu tinha KPIs de report, então, cara, se eu conseguisse finalizar esse relatório rápido, era bom para mim, para minhas metas, então, era bom para tudo, então todo mundo saía feliz. Então eu pegava a vulnerabilidade, corrigiu, o pessoal já me mandava realizar o reteste. Não corrigiu, voltava para essa parte aqui, voltava para essa parte. Teve uma vulnerabilidade que eu tive que fazer 3, 4 reuniões com o desenvolvedor. Eu tava quase programando, eu quase falei pro cara, mano, me dá aqui o acesso e deixa eu programar, deixa eu corrigir, porque já faz 3 vezes que a gente tá voltando com essa vulnerabilidade e vocês não conseguem corrigir. Então, depende, então, cara, antes de. Passa pela meu reteste aqui, às vezes voltava para cá, tem que fazer novamente reunião, outros alinhamentos, outros prazos, então por isso que às vezes demora bastante para vulnerabilidade ser finalizada, porque tem muito processo, tinha aplicação lá, cara, que recebia, toda semana a gente recebia uma vulnerabilidade daquela aplicação, um reporte daquela aplicação. Era até parceiro do desenvolvedor já, chamava o cara no Teams, o cara já falava, opa, qual que é a boa de hoje? Então, cara,
muito embaçado em relação a isso, porque o cara tem 15 vulnerabilidades que chegou em 2 meses. Como que o cara vai corrigir tudo? Então, demora bastante. E o último passo é o fechamento e aprovação do report. Então, esse é o processo que a gente realizava lá, que foi o processo que eu tinha criado e que dava muito certo para a gente conseguia ter bons resultados com isso daqui. O processo que foi o mais complicado foi o sétimo, que é o pagamento, porque tem diversas formas que você pode realizar o pagamento. A forma que a gente utilizava era qual? A gente dava um dinheiro para a plataforma e a plataforma que já realizava o pagamento. Mas a gente tinha que colocar lá na plataforma, por exemplo, aprovado e tem que pagar isso, porque tem como a gente aumentar o valor que a gente quer pagar. Por exemplo, a vulnerabilidade alta vale R$ 1.500. Se a gente colocar lá, eu quero pagar R$ 2.000 para esse cara nessa alta, porque o cara deitou, foi muito bom, puta vulnerabilidade que ele encontrou, deu várias sugestões, várias dicas, reporte legalzinho, top, a gente consegue aumentar lá e chega pro dono da aplicação esse valor. Então tem dois tipos que pode ocorrer de pagamentos. O pagamento que normalmente, por exemplo, a gente dava 100 mil para a plataforma e essa plataforma ficava com dinheiro. Então, quando um reporte, a gente aceitava um reporte alto, vai de R$ 1.500, automaticamente a gente não precisava fazer mais nada, a gente só emitia depois a nota fiscal, que era nem a gente, era o pessoal de compras, essa parte eu nem tenho noção de como que era. Então, eu só emitia a nota fiscal e a plataforma se virava com tudo, se virava com pagamento e tal. E tem a outra parte, que é o pagamento por vulnerabilidade. Esse demora muito mais. E ainda bem que a gente não utilizava esse, a gente utilizava essa primeira parte que eu falei. Porque, cara, nesse segundo, o que que acontece? A segunda parte, o que que acontece? Tem uma empresa que eu demorei 40 dias, a empresa aceitou a vulnerabilidade, colocou lá que ia me pagar o valor que ia me pagar e demorou mais de 30 dias para me pagar essa vulnerabilidade, esse report. Então eu chamei o cara da plataforma lá, falei, meu, me ajuda aqui. Porque eu tinha reportado duas vulnerabilidades e a diferença tinha sido tipo 4 dias de uma da outra. E uma eles me pagaram super rápido e a outra demorou bastante. Então o que, que ele me falou? Cara, essa empresa ela utiliza esse segundo processo que eu vou falar agora, que é, por exemplo, aceitou uma vulnerabilidade, então eu vou pagar por aquela vulnerabilidade. Só que todas as empresas elas possuem uma data específica que ela vai realizar o pagamento. Então, por exemplo, a data de corte, a data de corte é dia 10 de cada mês. Então, cara, se você reportou uma vulnerabilidade no dia 11, desculpa, você só vai receber no dia 10 do outro mês. Se você reportou no dia 9 e eles aceitaram o dia 9, pô, parabéns, você vai receber seu pagamento amanhã. Então, essa empresa fazia dessa segunda forma. Então, cara, se eu reportar uma vulnerabilidade, demorava um mês para eles pagarem a vulnerabilidade. Aí, depois que eles pagam essa vulnerabilidade, vai chegar para a plataforma. Aí, essa plataforma tem que esperar a nota fiscal tudo certinho. Depois que chega para a nota fiscal, chega o valor tudo certinho. Aí, ela vai enviar para mim. Então, cara, demora muito. Por isso que às vezes a gente reporta uma vulnerabilidade. Eu mesmo sei como que o processo funciona e eu fico extremamente bravo quando demora. Por quê? Porque a gente quer receber, mas eu entendo como que é o processo. Tem diversas formas que pode ocorrer do pagamento e tal. Então a primeira forma que eu falei é a melhor forma que tem. Eu acho que até para a empresa, cara, porque você não tem dor de cabeça nenhuma, você manda a nota fiscal para a plataforma e ela se vira com tudo que ela tem que fazer, ela que paga, ela que vê as taxas, ela que vê tudo. Porque, por exemplo, eu não sei como que tá as taxas hoje, mas como que era antes. Uma vulnerabilidade média, a gente pagava R$ 500. Só que não saía R$ 500 do nosso bolso, saía 625. Tinha R$ 125 de taxa. E essa taxa não era pela plataforma, era a taxa de imposto de não lembro que tipo de imposto que era. Mas, cara, tinha um imposto. Então, tipo assim, a gente tá recebendo R$ 500 de uma vulnerabilidade, só que na real a empresa está pagando mais um valor ainda, que é o valor da taxa. Então isso é muito legal quando você está do outro lado, sem ser ao lado
da pessoa que está reportando, é que você entende exatamente como que é o processo. Hoje eu não faço mais parte dessa empresa, eu estou em outra empresa, e quando eu reporto, eu ainda continuo bravo quando eu demoro para receber, mas eu entendo qual que é o processo. Cara, o processo é muito demorado e infelizmente não depende muito só da empresa. Claro, tem empresa que enrola bastante para fazer os processos, mas, cara, não depende só da empresa, tem um monte de atividade, de processos que ocorre. Aqui eu coloquei só alguns principais. Só que, cara, dentro desses daqui tem outros ainda que ocorrem, mas são mini processinhos assim, que tudo demora no processo de finalizar o seu reporte, de realizar o pagamento do seu reporte. Então, essa parte do processo de triagem é extremamente importante entender. Eu acho que agora que vocês entendem, vocês vão ter uma noção melhor de como que é realizado o processo de triagem do começo ao fim. Isso é super importante, é super interessante entender isso. E eu nunca vi alguém falar sobre isso. Eu vi uma pessoa falar, mas não foi bem sobre isso daqui, que foi o cara da HackerOne, que é um brasileiro, que eu esqueci qual que é o nome dele. É um brasileiro da HackerOne, que ele já foi em um. Eu não lembro se foi no RoadSec que ele falou, mas ele foi em algum podcast que ele falou sobre como que é lá na HackerOne. Só que ele falou muito por cima, tipo aquela parte padrão que a gente já sabe como que é. E aqui eu quis trazer algo totalmente diferente, algo que ocorre de verdade, com todos os processos demorados e processos ruins, processos bons que ocorrem, que eu acho que é super importante vocês entenderem como que funciona esse processo de triagem, para caso a pessoa também fale alguma coisa para você, você fala, não, cara, mas não é desse jeito, é desse daqui. Você conseguir conversar e ter argumento para debater com a pessoa. Calma aí que eu vou beber mais um gole de água. Agora eu vou para a parte de como não fazer um report. Como eu mostrei para vocês anteriormente, o programa de bug bounty, eles possuem políticas. Então, cara, tinha na política bem explícito não mandar, tipo, CSRF não autenticado, esse tipo de coisa. E aqui o cara não reportou nem o CSRF. Claro, eu tirei o nome da pessoa aqui, que eu nem lembro quem que era. Tirei o nome da pessoa aqui para não mostrar. Mas, cara, a ausência de token CSRF, o cara não mostrou nenhuma vulnerabilidade, ele não mostrou nenhuma forma que poderia explorar a vulnerabilidade, ele só colocou nenhum token CSRF encontrado. Cara, isso não é uma vulnerabilidade, o cara não trouxe nenhuma POC, que é o bug bounty, é trazer POC, você tem que trazer uma POC da vulnerabilidade que você encontrou. Então, cara, aqui, ó, a pessoa que reportar isso vai tomar aqui, ó, informativo. Foi o que a gente deu nesse reporte aqui. A pessoa vai tomar o informativo porque não é uma vulnerabilidade, não é uma POC. Nesse outro caso, tá escrito bem explícito na política também. Scanners automatizados a gente não aceita, as pessoas não aceitam. Ou você coloca só o output lá. Claro, achou um XSS automatizado, pegou a POC lá do XSS, ele vai trazer a POCzinha lá por exemplo, do Dalfox, do Nuclei. Cara, ele trouxe a POC, joga no browser, tira print disso, não coloca só o output do Nuclei. Porque pode ser um falso positivo, você tem que testar para ver se é um falso positivo ou não. Nesse caso aqui, olha o que o cara reportou também, ele reportou como alta. Nesse caso aqui, o cara ainda foi um pouco humilde. Ele colocou como média. Mas nesse caso, o cara reportou como alta. Ele reportou como alta uma vulnerabilidade cujo nome é Nikito Vulnerabilidade, o cabeçalho Content Encoding. Ele colocou aqui impacto, roubo de informação até possivelmente um brute force para pegar banco de dados. Mas ele não trouxe nenhuma POC, ele pegou o output do Nikito e colocou aqui. Cara, isso aqui não tem como aceitar, não tem como a gente aceitar esse tipo de report. Na próxima tem mais alguns ainda, mas, cara, a gente recebia esse tipo de report com muita frequência. Com muita frequência a gente recebia esse tipo de report. E não tem como a gente aceitar isso. Como que a gente vai aceitar esse tipo de vulnerabilidade? Não tem como.
O próximo. Aqui o cara não foi nada humilde. Ele colocou crítico. Ele colocou resumo. Apenas troquei o V pelo U que tive acesso aos chips. Impacto. Consegui bloquear chips e desbloquear. Resumo, nada, descrição, nada, passo para reproduzir, nada. Material de apoio, nada. E aqui ele botou um comentário. É bom corrigir antes que seja tarde. Ele meteu essa. Ele, como já dizia o monstro Casimiro, ele meteu essa. Ele meteu um. É bom corrigir antes que seja tarde. Mas eu vou corrigir o quê, cara? E claro, um adendo. Eu não fecho esses reports sem falar nada, tá? Eu não pego simplesmente e finalizo esse report. Primeiramente, eu chego aqui e falo, cara, tem como você mandar uma POC? Eu vou esperar, eu vou deixar até, por exemplo, 3 dias para você enviar uma POC e trazer informações sobre essa vulnerabilidade. Se você não responder em 3 dias, a gente vai fechar esse relatório. Cara, 90% das vezes os caras não respondem. Os caras não respondem porque eles vão responder o quê? Como que ele vai explicar isso daqui? Que ele trocou o V pelo U e que ele teve acesso aos chips e que ele consegue bloquear, desbloquear o chip, sendo que eu acho que nem ele sabe como que ele fez isso. E é bom corrigir antes que seja tarde. Eu acho que nem ele sabe que ele fez isso daqui. Então, cara, a gente recebia esse tipo de report com uma frequência absurda. Coloquei, acho que 2 aqui, 2 no outro, 4. Mas, cara, a gente recebia pelo menos uma vez por semana a gente recebia esse tipo de vulnerabilidade. Aqui, ó, navegação de diretório. Aqui a pessoa colocou a exposição do conteúdo de um diretório pode levar o invasor a obter acesso ao código-fonte ou fornecer informações úteis. Aqui ele trouxe até um passo a passo mais, mas não era uma vulnerabilidade. Ele colocou aqui um Path Directory, ele achou que era tipo transição transversal lá daquela vulnerabilidade, como se fosse um LFI. Path Transversal, ele achou que era esse tipo de vulnerabilidade, mas não era, porque o diretório que ele colocou aqui foi um diretório JavaScript. Cara, isso não era uma vulnerabilidade, não era e não é uma vulnerabilidade. Algumas pessoas podem reportar isso daqui no começo, porque, cara, tá ansiosa, vê alguma coisa e acha que é falha. Quem nunca reportou alguma coisa, quem nunca reportou alguma coisa que era meio nada a ver, que atira a primeira pedra, quem já tá há um tempo no bug bounty e nunca reportou no começo algo que não tem nada a ver, que atira a primeira pedra. Isso é normal, porque você tá ansioso, querendo encontrar uma falha, você encontrar algo, acha que é uma falha, isso é normal, de você acabar reportando. Por isso que a gente tinha até um programa público para a gente receber todo tipo de reporte. A gente tinha 2 programas, o programa público e o privado. O privado tinha algumas aplicações a mais, 90% a mais de aplicações, e tinha o programa público que era exatamente para as pessoas realizar o report, para as pessoas que estiverem começando na área, reportar, entender, porque às vezes uma pessoa que tem bastante experiência acaba não tendo tempo para explorar. E uma pessoa que está começando agora, o cara tá na sede, o cara tá com sangue nos olhos, o cara quer reportar tudo que ele vê. Então é importante você também ter algum programa público. Só que quando você tem um programa público, você acaba recebendo algumas pérolas como essas aqui. Mas, cara, as pessoas evoluem e aprendem, que daqui a pouco já começa a desenrolar. O começo é assim mesmo, acaba reportando algumas coisas que a gente fala meio que bullshit, algumas coisas que não tem nada a ver, mas depois que pega as manhas, começa a entender os reports, começa a ler bastante o report. Isso é uma dica super importante, ler o report de outras pessoas. Na HackerOne tem dezenas de reports públicos, na BugCrowd tem alguns reports públicos também. Cara, lê os reports, entende como que é o que o cara realiza o report, entende, vê como que é o processo que ele utiliza, não reporta qualquer coisa que você acha que é falha. Na dúvida, reporta, porque é melhor você errar por ter reportado do que você errar por não ter reportado e você não receber. Na dúvida, reporta. Mas, cara, esse tipo de reporte aqui não tem o que fazer, mano. Você não tem que reportar esse tipo de coisa aqui, entendeu? Aí agora, aqui eu coloquei um print das exclusões que está na política. Claro, CSRF não autenticado, login logout, CSRF em ações não críticas, que é
desse report aqui, antes da SRF, já mata esse report na política. Cara, tá na dúvida se a empresa vai aceitar, lê a política da empresa, lê a política do programa dela e vê se aquele item tá explícito que você não vai receber. Porque a chance é grande do cara, 99% das vezes, o cara não vai aceitar seu report. E aqui, relatórios de scanner automatizados de vulnerabilidades que não são válidas, ou seja, falsos positivos. Então, aqui, cara, já entra nessa vulnerabilidade no Nikito. Scanner automatizado sem nenhuma POC. Então, cara, já entra nesse ponto aqui. Beleza? Agora um template de report. Cara, esse template é o template que eu utilizo, é um template que me traz bons resultados. Dificilmente eu tomo duplicado. Dificilmente eu tomo duplicado, dificilmente as pessoas têm que ficar pedindo informações para mim, cara, mas eu não entendi esse item, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, tem como você mandar isso, tem como você mandar aquilo. Então, cara, esse template é o template que eu amo e que eu utilizo depois que no começo, tem até uma aqui que eu mostrei para vocês que foi antiga, deixa eu ver qual que foi. Cara, que não tinha muitas informações. Eu acho que foi até essa daqui, ó. Tá aqui tá 1 ano, mas faz. Porque ele não traz os dias. Então, cara, faz quase 2 anos que eu reportei essa daqui. Então, cara, eu não tinha um template ainda, eu não utilizava esse tipo de template. Então, ó, eu coloquei só uma descrição e já era. Eu acabei só colocando isso. Coloquei bastante informação ainda, tipo a descrição. Coloquei um vídeo, o passo a passo exato que eu fiz. Que nem que o passo a passo no vídeo, material. Mas, cara, esse template aqui ajuda muito, ajuda todo mundo, ajuda vocês que estão reportando para vocês não ter que ficar se justificando o tempo inteiro para os caras perguntando. Ajuda para a pessoa que está além do seu report. Cara, tinha um report, tinha umas pessoas que quando reportava, eu chegava o e-mail lá e eu via que era essa pessoa, eu falava, nossa, graças a Deus, eu vou ter um trabalho, eu vou ter, entre aspas, um trabalho tranquilo. Porque, cara, tem report que eu ficava o dia inteiro para entender o que o cara tava querendo dizer. Porque o cara não colocou nada. Um XSS refletido, o cara coloca o, a URL lá que tá vulnerável com a payload, beleza, não tem o que você fazer. Mas, cara, tem umas vulnerabilidades que o pessoal reportava que não colocava vídeo, colocava um print que, cara, eu tinha que achar o endpoint que o cara colocou no vídeo, achar o formulário que o cara colocou no vídeo, achar. Cara, eu tinha que fazer tudo que o cara fez, eu ficava quase praticamente o dia inteiro para conseguir replicar aquela vulnerabilidade do cara. E isso atrasava o lado dele de receber da triagem, atrasava muito o meu lado, que eu tinha mais um monte de report para tratar, tinha mais um monte de coisa para fazer, porque eu não trabalho, meu trabalho não era só o bug bounty. Então, cara, eu tinha os exercícios de Red Team para fazer, eu tinha os pen tests para fazer e eu tinha o programa de bug bounty para cuidar. Então, cara, me atrasava muito. Então, esse tipo de template ajuda para todo mundo. Não tem tipo ajudar só para triagem, ajuda para todo mundo. Aqui, nome do relatório, você vai colocar a vulnerabilidade encontrada, a descrição, detalhe a descrição dessa vulnerabilidade. Por exemplo, o XSS é uma vulnerabilidade de injeção de código JavaScript. Cara, esse tipo de vulnerabilidade a gente acha até na internet fácil, mas tem vulnerabilidade que é um mindset diferente, igual as outras vulnerabilidades que eu mostrei para vocês. Cara, tem que colocar uma descrição daquilo que é a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ocorre no formulário de cadastro de ticket, porque esse formulário não está fazendo a validação correta disso, provavelmente está ocorrendo isso. Então, cara, descrição da vulnerabilidade, para a pessoa não ter que ficar te perguntando, passo a passo, escreve o passo a passo que você utilizou. Eu prefiro muito colocar vídeo, porque, cara, às vezes você tem que ficar colocando o, o request completo, acaba sendo muito complicado de você conseguir ter ficar colocando. O report vai ter 5 páginas de report, então eu gosto de colocar o passo a passo completo.
pelo vídeo, eu faço o passo a passo no vídeo, e se tem, por exemplo, algum request diferenciado que é difícil do cara encontrar rápido, assim, com 2 cliques, eu coloco esse request lá para ele entender o que que é. Cara, eu coloco o passo a passo, o impacto. Isso é muito importante para a empresa entender o que que você pensou. Então, cara, aquilo que eu falei das joias da coroa, se você conseguir identificar as aplicações que são de extrema importância para essa empresa e você colocar isso daí no impacto, ajuda muito. Teve muita vulnerabilidade que eu reportei que os caras falavam, meu, isso daqui não tem impacto, isso daqui não tem impacto para mim. Cara, eu detalhei tudo no impacto, mesmo colocando essa parte do impacto, o cara falou, não tem impacto. Eu falei, beleza. Criei um puta de umas 50 linhas lá mostrando o impacto que poderia ocorrer essa falha. Se precisar trazer mais POC, coloco mais POC para o cara ver e o cara aceita. Já aconteceu várias vezes acontecer isso. O cara falou: Meu, mas por que isso daqui é uma vulnerabilidade e esse impacto aqui pode trazer o que para o meu negócio? Então, cara, ter um impacto, não coloque impacto de Google, não coloque impacto de impacto comum que pode trazer a descrição, o passo a passo, o impacto, recomendação, cara, tenta colocar tudo baseado naquela aplicação, cara. Você vai colocar, por exemplo, uma vulnerabilidade que não aceita em um monte de programa, mas aceita no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e por exemplo, banner grep. Então você vai colocar lá o banner lá, por exemplo, do Apache, e você vai colocar a recomendação de Google para o cara tirar do negócio do Nginx, para o cara tirar o banner do Nginx do Google. Você pegou do qualquer um do Google. Então, cara, se você não entende, joga no Google e fala assim, SQL injection, MySQL recomendações. Cara, vai trazer um monte lá. Então, dá uma lida se você não tem a expertise de conseguir fazer uma descrição correta, um impacto correto. Dá uma olhada no Google, entende o que, que é e tenta colocar o mais próximo possível. Isso daqui ajuda vocês muito, não só em bug bounty, mas, cara, no pentest. No relatório de pentest, todas as vulnerabilidades, 1 milhão% das vulnerabilidades são recomendações baseadas na aplicação. Eu não utilizo recomendações que são padrões do Google, padrões do Google. Se eu sei aquela vulnerabilidade, mas eu não entendo 100% como que eu posso corrigir, eu vou pesquisar, nem que eu tenha que ler o manual daquela documentação, daquela linguagem, para entender, mas eu coloco a recomendação o mais parecido possível daquele ambiente. Tem um tempo atrás o Tawan, acho que a maioria conhece aqui o Tawan, ele trabalhava na Pride e ele falou que quando ele entrou lá, ele sofreu muito com isso, porque, cara, as pessoas estão muito acostumadas de pegar o report padrão de Google e colocar lá, padrão de OASP e colocar lá, que é genérico para existe 1 milhão de linguagens e coloca a recomendação genérica. E o Tawan falou que sofreu muito com isso, porque nas empresas que ele trabalhava, eles estavam acostumados com esse tipo de recomendação. E lá na Pride os caras falaram, não, Tawan, que você tem que colocar baseado naquela aplicação, cara. Se tiver que ler manual, você vai ler. Se tiver que ler documentação, estudar, você vai colocar recomendação baseado nisso. Ele falou que ele sofreu bastante com isso, então, cara, desde o começo eu já tentei com esse foco de tentar colocar o máximo possível, tudo baseado na aplicação. Isso daqui não só para bug bounty, mas para pentest. Tenta ter essa mentalidade de, cara, a qualidade do seu trabalho, do seu trampo vai aumentar muito se você conseguir trazer tudo baseado, personalizado naquela aplicação. O Rafael Cris, que está no nosso grupo lá, que a maioria das pessoas conhecem, ele falou que ele trabalhava numa empresa que, por exemplo, ele tinha o report, ele não escrevia nada no report, o report era padrão, ele ia reportar uma vulnerabilidade de XSS. Então ele digitava lá XSS nesse relatório, e esse relatório completava com descrição, com referência, com recomendação, tudo automático já, tudo padrão. A única coisa que ele tinha que mudar era colocar o print. De resto, essa aplicação, ela criava tudo automatizado. E, cara, isso acaba não trazendo uma qualidade para o seu trabalho, entendeu?
E até para a empresa que você trabalha, se é uma empresa de consultoria, acaba não trazendo uma qualidade. Então, cara, você conseguir colocar tudo personalizado, tanto no bug bounty como no pentest, vai trazer uma qualidade enorme e com certeza as pessoas que olharem vão gostar bastante. Eu recebo muitos elogios toda vez que eu vou apresentar algum report de pentest em freela ou empresa, cara, eu recebo bastante elogio porque eu tento fazer o máximo personalizado, porque isso ajuda muito, cara. Você aprende muita coisa. A empresa gosta bastante porque você está fazendo tudo baseado naquela empresa, então só tem coisas boas, não tem nada de ruim. Claro, é chato ter que fazer isso. Cara, é chato porque tem vulnerabilidade que você vai ter que ficar 1 hora entendendo como que a vulnerabilidade funciona. Você entende como a vulnerabilidade funciona para explorar, mas às vezes você não entende 100% como que faz para corrigir. Então, cara, você acaba entendendo isso e quando você encontrar uma vulnerabilidade, vai ser até mais fácil de você encontrar, porque você já sabe a correção e se você sabe a correção, você sabe como que tá vulnerável. Então é bom para tudo, entendeu? É bom para você conseguir encontrar outras falhas porque se você sabe corrigir, você sabe, cara, se para corrigir é desse jeito, para não corrigir é ao contrário. Então você também entende isso. E links de referências. Em Bug Bounty eu gosto bastante de colocar link de referência, por exemplo, da WASP, da PostSwigger ou da HackerOne. Da HackerOne, quase em todo relatório eu coloco, por quê? Porque, cara, eles vão ver e falar, já teve uma outra pessoa que reportou algo parecido. Você meio que tá entrando na mente do cara, da pessoa da triagem. O cara da triagem vai olhar e vai falar, meu, como que eu não vou aceitar isso, sendo que teve 5 reports que foram iguais a esse aqui e as empresas aceitou porque eu não vou aceitar, sendo que também tem impacto para o ambiente. Então você entra na mente do cara. Então é legal colocar link de referência também. E aqui, baseado nesse template aqui, baseado nesses templates, eu coloquei aqui como que eu faço. Aqui eu coloquei, ó, eu explorando o Austin Misconfiguration leads to pre-account takeover. Essa aqui eu coloco, cara, todo o passo a passo. Então, eita, não sei porque acho que deu um bug aqui que foi duplicado o resumo. Acho que na plataforma bugou aqui o resumo. Então, cara, resumo, impacto que essa vulnerabilidade pode ocorrer, exatamente. Essas partes aqui, já a aplicação, normalmente eles já trazem lá. Então, o templatezinho é isso daqui, ó. O template que eu mostrei lá é esse template aqui. Descrição, o que é a vulnerabilidade. Aqui analisando a aplicação, cara, aqui você está colocando, analisando a aplicação, você analisou a aplicação, está colocando a descrição baseada na aplicação. Aqui o passo a passo, cara, o passo a passo de como que pode fazer essa vulnerabilidade funcionar para eles se aplicarem. Aqui o link do vídeo do YouTube eu sempre coloco. Impacto que essa vulnerabilidade pode ocorrer, sempre tentando ser o máximo possível personalizado para aquela empresa, as validações que eles devem fazer e links de referência. Aqui a mesma coisa, cara, coloca aqui, ó, link de referência, resumo, descrição, link de referência, impacto baseado nessa aplicação, passo a passo, cara, sempre tente colocar isso, porque seus reports vão ter uma qualidade muito melhor. E agora, meio que final já, como iniciar no Bug Bounty? É, cara, é estudar, praticar. Aqui tem os principais programas de Bug Bounty que a gente tem na atualidade. Bug Hunt, que é brasileiro, a Hackaflag, que é brasileiro, a HackerOne, a BugCrowd, a Integrity e o Open Bug Bounty. Esses são os principais que a gente tem. Então, cara, se cadastre, analise o que tem lá. HackerOne e BugCrowd, leia o máximo de report que você puder. Você vai aprender muito com esses reports. Conhecimentos necessários. Cara, hacking de aplicações web, mobile e API. Entender como essas aplicações funcionam, entender um pouco de programação, entender um pouco de redes, aquele, cara, eu não coloquei muito aqui de conhecimentos necessários, porque, cara, aquilo que a gente sempre fala, que é foco na base, foco sempre na base, e depois se aprende baseados nas aplicações. Hacking web, hacking mobile, hacking APIs. E aqui é uma parte legal que eu gostei que eu achei interessante colocar, que são os tipos de bug hunters.
Existem diversos tipos de bug hunters. Tem o bug hunter genérico, que é o que eu me encaixo, que eu acho que eu me encaixo, que é o bug hunter que procura por todo tipo de falha. Cara, o cara vai entrar na aplicação, ele vai entrar no esqueceu a senha, ele vai procurar 15 vulnerabilidades no esqueceu a senha, ele vai entrar no campo de busca, ele vai tentar um, um client-side template injection, ele vai tentar um XSS, ele vai tentar um SQL injection, ele vai tentar tudo. Ele vai na parte de formulário de troca de usuário, ele vai tentar todo tipo de vulnerabilidade. Eu acho que eu me encaixo nesse daqui, que é o cara que procura por todo tipo de vulnerabilidade. E tem os bug hunters específicos, que são os caras que, cara, eles têm três vulnerabilidades, três, quatro vulnerabilidades no know-how deles, e os caras são picas nessas vulnerabilidades. Se tiver, ele vai achar. Se tiver essas vulnerabilidades, ele vai achar. Nesse caso aqui, entra o Pato. Ele falou que por muito tempo ele focou em Doom XSS, que é um tipo de XSS. E, cara, ele era a vulnerabilidade que ele focava. Ele analisava os programas, já via a linguagem que esses programas utilizavam, para a triagem que ele fazia para encontrar o programa era. Entrava no programa e via as linguagens utilizadas. Eram linguagens que normalmente tinha do XSS, acessava esses programas, procurava por informações que ajudaria ele para encontrar o do XSS, ele testava. Então, cara, era a vulnerabilidade core dele. O cara deve ter, tipo, 500 vulnerabilidades reportadas de Doom XSS e traz resultados também, traz muitos resultados também, tanto o genérico como o específico, porque, cara, você vai olhar uma aplicação e já viu que não tem os pontos que você gosta, então já vai para outra e os caras específicos são assim. Eu não gosto de ser assim, eu gosto de ser genérico. Dificilmente quando eu entro e falo, cara, hoje eu vou tirar pra fazer bug bounty. Dificilmente quando eu tenho esse tipo de pensamento, cara, hoje eu vou entrar pra caçar, dificilmente eu não encontro uma vulnerabilidade. 90% das vezes, quando eu entro e falo assim, eu vou encontrar vulnerabilidade, eu vou testar aqui hoje eu encontro vulnerabilidade. Tem os tipos de caras automatizados, que é o que automatiza as vulnerabilidades. Eu não sei se ele tá aqui, mas tem o Cauê e o João, que os caras são os reis da automatização do nosso grupo aí. E os caras automatizam tudo. Os cara tem robô pra tudo. Você só vê eles mandando os printzinhos do sobozinho lá no, lá no chat do WhatsApp, então os caras automatizam tudo, traz resultados absurdos, traz muito resultado, muita vulnerabilidade, mas eu não me encaixo nesse daqui. Eu tenho algumas coisas automatizadas, mas a 90% das vulnerabilidades que eu encontro são de forma manual. Até por ser muito genérico, eu procurar em tudo que é parte, é muito difícil de você conseguir automatizar tudo que ocorre. Então, as pessoas que automatizam acabam passando muita vulnerabilidade. O próprio Cauê uma vez me chamou e falou, cara, eu acabo deixando passar muita vulnerabilidade porque eu automatizo tudo que eu encontro. Então, a parte de manual a parte boa é essa. Você acaba, às vezes, tendo menos quantidade de report do que o pessoal que é automatizado, mas os bounties acabam sendo um pouco maiores, porque você está procurando um manual e está fazendo explorações que uma ferramenta automatizada acaba não encontrando. Mas, cara, esse tipo daqui para ganhar dinheiro e tal, é o melhor que tem. Quer ganhar dinheiro, automatiza as paradas, porque infelizmente o manual não traz tanta grana como o automatizado. Eu até tô com uns projetos aí para. Eu tenho algumas coisas automatizadas, mas eu quero automatizar muita coisa porque dinheiro também é bom, né? Então, essa parte aqui eu me encaixo no manual. Aqui, coloquei alguns links de referências, depois eu posso enviar. Cara, o top 10 da HackerOne, o top 10 da BugCrowd de vulnerabilidades mais encontradas. Aqui é os ataques da OWASP. Aqui tem, cara, uns 100 vulnerabilidades que eles colocam tudo da vulnerabilidade, tipo, o passo a passo dessa vulnerabilidade, por exemplo, recomendação, ferramentas utilizadas para explorar. Então, cara, eu coloquei aqui de referência, você vai entrar aqui, você vai ver umas 100, 200 vulnerabilidades web.
você pode utilizar no bug bounty para você entender. Aqui tem aquele reporte do Blind XSS lá do chama da HackerOne lá do cara que reportou. Aqui tem o do WorldSec, do Pentest ao Bug Bounty. Aqui como e o que estudar para Bug Bounty, um vídeo no YouTube também. Aprenda a ganhar muito dinheiro com Bug Bounty. Aqui com certeza aqui é meio que um clickbait. Se eu não me engano, foi da ACAD, eles mostrando o SQL Injection. Então, cara, 1 hora e pouco de live falando bastante sobre o SQL Injection, então vale a pena. Aqui tem Bug Bounty Resources, que são algumas vulnerabilidades, alguns links bem legais. Tanto esses dois aqui. E aqui os labs da Portswigger, que é algo bem legal para treinar dia a dia. Agora estou aberto a questões, dúvidas, medos, angústias. Eu escutei bastante barulho enquanto eu estava aqui do chat. Deixa eu dar uma entrada no chat. Deixa eu ver como que agora sai aqui para entrar no chat e ver se alguém mandou alguma coisa. Eu escutei bastante barulho no chat. Aqui, deixa eu ver. Beleza? Acho que ele mencionou o Manuel da H1, que foi no Hackaflag, que foi no RoadSec. Putz, agora eu não lembro qual que foi essa vulnerabilidade. Que ele falou isso, o João 13E2. O outro João falou, esses aí tem vários, pior que hack demais, pior que tem uma VUM, mas não vou dizer o que é por aí. Isso daí mesmo, João. Cara, os caras são assim, mano. Enquanto essa call acontece, reportei 5 trocas de V por ano. Parabéns pela apresentação, saindo aqui. Beleza, mano, tamo junto. Valeu, valeu aí. Agora eu tô pra apertar questões, dúvidas. Se tiver algum ponto aí, vamos trocar ideia agora. Só abrir a voz aí que a gente troca ideia. E claro, se não tiver também, muito obrigado aí também pelo tempo de vocês. Bora, rapaz, tá todo mundo calado aí, rapaz. Bora, eu Foi enviar muito o. legal aí, foi muito legal aí. Foi muito interessante aí essa parte que tu apresentou, pô, toda a parte desde a triagem, né, desde a parte da exploração. Foi muito interessante aí tudo que tu apresentou aí. Cara, Dei as perguntas aí. eu achei bem legal colocar todo o processo de triagem, porque é algo que eu nunca vi as pessoas falarem sobre esse processo de triagem. E é super importante entender como que esse processo ocorre para você conseguir ter uma noção e estar pelo lado da pessoa da triagem, né? Você tá do lado deles e falar, cara, eu sei como o processo é foda, então vou dar o menos, vou ficar de boa aqui, mesmo sabendo que dá muita vontade de xingar os caras às vezes. Lucas, Tá me ouvindo aí? deixa eu falar, não é muito da parte de automação, né? Aí tu pega, vamos dizer assim, vamos falar de um pouco de bug bounty. Você pega ali um escopo, vamos dizer assim. Aquele escopo ali não tem só um domínio, tem vários domínios. E aí tu tem que também numerar não só os domínios, tem que numerar os subdomínios. E aí a parte de automação que seria interessante a parte de automação por causa disso, né? Não, Fazer essa muita parte coisa eu tudo ao realizo mesmo tempo. automação. Essa parte eu realizo automação, porque, cara, é inviável você fazer isso na mão. Então, Uhum. para essa parte específica, eu utilizo automação. O que eu não utilizo muito automação é para buscar vulnerabilidades em si, entendeu? A parte de buscar as vulnerabilidades, mas para a parte de reconhecimento, cara, é muito difícil Mineração. você fazer sem. Tem que ser coisas automatizadas, senão você fica maluco, mano. Às vezes a gente pega uns programas pequenos e beleza, você consegue fazer até na mão. Mas, cara, tem uns programas que não tem como você fazer o reconhecimento na mão, mano. Não tem como você fazer o reconhecimento na mão. O Jimmy, que eu não sei quem é, tava com o chat aberto aí, ele queria Isso. falar alguma coisa, eu acho.
Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, mano. Mano, você sabe que eu sou, cara. É o Thiago? Longe, longe. Vamos dizer que eu trabalhei na empresa que Ah, trabalhou comigo de caralho, bug bounty. é o Lucas, mano. Jimmy com uma foto nada a ver aí. É tudo escondido, falando nos nick aí. Cara, o cara é rapidão, mano. Não, cara, só parabéns a sua apresentação aí, muito legal, moleque. Saudade de você, inclusive, mano. Pô, Saudades, mano. bom trabalhar junto contigo aí. E, galera, tudo que o Luquinhas colocou aí, cara, pura realidade. Tomou a frente do programa de bug bounty aqui na empresa, tocou desse jeitinho mesmo que ele falou pra vocês aí. Teve uma grande evolução, né? E coloco pra você que você é uma das minhas referências aí com relação a bug bounty, cara. Tenho uma admiração aí, enrolado pra caramba. Qual é que é a regrinha, né, Luquinhas? Sempre estudar as bases, não pode Mano, isso é pular. importante, cara. Isso é importante. Quando a gente tá começando, principalmente em coisa nova, Uhum. a gente acaba não olhando a parte da base. Porque, cara, é muito mais legal você estudar o pentest direto e estudar hacking direto do que você ter que estudar a programação, do que você ter que estudar redes. Mas é Sim, muito importante você estudar isso, mano. exatamente, cara. E foi uma das coisas que fizemos aqui no trabalho, o Luquinhas com maestria e tomou à frente, né, cara? E, E pô, agora tá muito, na sua muito mão legal. essa bucha aí. É, E agora já essa bucha fica na sua mão. contratamos a triagem, ô, Luquinhas. Eu imaginei, quando eu vi os tipos de reportes que eles estavam tratando, eu imaginei, porque, cara, a gente tinha bastante vulnerabilidade em aberto e depois